A cidade de Timbó deve muito ao trabalho que ele fez. Fez um trabalho cultural muito grande para Timbó. É um divisor de águas. A coragem dele, a persistência, deixa um legado muito grande para Timbó. Certamente é um legado e inspiração para muitas gerações. Graças a ele, graças ao trabalho que ele fez, a cultura e principalmente a música aqui em Timbó ainda se mantém viva. Nós temos que acreditar, temos que confiar. A partir da hora que você conquistou isso, as pessoas vêm naturalmente, né? A gente ainda tem muitas coisas para fazer e muitas coisas para aprender. E Beethoven, quando vai falar de Barra, ele fala assim, Barra não poderia chamar Barra, porque Barra quer dizer ribeiro, riacho. Ele falou assim, deveria chamar mar, oceano. Então, eu acho que a gente pode transferir isso para o pastor. É isso que a música faz, né? Eu nasci no dia 4 de janeiro de 1939, numa pequena vila que hoje faz parte da cidade de Hiltenbach. Minha infância, eu sei que andei com minha mãe na mão, na neve, tem foto da neve. Meus pais tocaram violão, os dois tocaram violão. Infelizmente eu não consegui guardar o violão da mãe. Hoje em dia eu iria consertar esse violão que estava quebrado assim. O pai e a mãe resolveram comprar, em vez de um armário para a sala, comprar um harmônio. O pai começou a tocar com um método antigo, isso foi em 34, 35. Eles já tinham o dom da música e a vontade de transmitir algo. Toquei flauta com 9, 10 anos na escola. Eu tinha sempre a ideia de tocar um dia com o canto da sala, o harmônio, mas eu nunca consegui. Mas eu consegui, com 12 anos até 14 anos, tocar todos os corais da igreja. Mais ou menos 250 melodias que sabia tocar. E nós cantamos em cultos, nós cantamos também antes de Natal, na época de Advento, para as pessoas idosas que não poderiam sair mais de casa. Então a gente foi de casa em casa para cantar alguns hinos de Advento e de Natal. Eu comecei primeiro com segunda voz, um ano inteiro. Após 6 semanas eu já consegui tocar no grupo maior, assim, toquei segunda voz numa apresentação na igreja e me lembro muito bem, eu fiz uma nota errada, mas isso não apareceu, ninguém reclamou. 1954 até 1957 fiz a formação profissional e depois para o seminário para estudar teologia. Então, como primeiro exame teológico, existem 2. Primeiro fiz na Alemanha, depois já tinha a convocação aqui do Sínodo do Breisesclã, a vontade de ser missionários.
para trabalhar aqui no Cilindro. Já tinha documento em português, então conseguimos o visto do consulado brasileiro. Isso foi em 68. 68, chegamos no Brasil no dia 4 de julho. Fomos entrando de ônibus para Curitiba. E lá começou logo um curso de português. Tá? A professora só falava português. Isso era muito importante. Usamos partituras juntos da Alemanha que eles precisavam, eles ficaram felizes que a gente tinha essas partituras no coral da igreja. Então eu já estava tocando oboé, então no coral da igreja que tocou flauta transversal, eu toquei junto oboé. Foi chamado pela Escola de Música Carlos Gomes para tocar junto um grupo de estudo de música antiga. Em 1989 chegaram o seu Hilário Benkendorf e o Haroldo Ritzke em casa, convidaram para reger o coral da igreja em Timbó, início de 1889. Sempre foi uma figura muito conhecida na cidade de Timbó, desde a época que ele chegou aqui para trabalhar como pastor e se dedicou sempre, quase 100% do tempo dele, também com a música, né? Então, no início, quando se começou a trabalhar a questão da cultura, ela ficou vinculada à educação. E depois, quando a gente viu, quando evoluiu, quando viu a importância disso, nós acabamos criando a Fundação Cultural, e lá também temos algumas ações interessantes, que você, quando tu vai implantar uma coisa, você não consegue implantar ela perfeita, da forma ideal que devia ser. Então, quando nós implantamos a fundação, um empresário veio falar comigo, mas, dessa forma tu vai implantar? Esse é o caminho que nós temos para iniciar. Então, quando eu iniciei a gestão, ainda departamento de cultura, eu já conheci o pastor através das aulas de música que ele dava. Eu tinha sobrinhos que faziam aulas com ele, então eu conheci ele ali. Depois nós trouxemos ele para a Fundação Cultural, né? E a partir dali, então, não teve mais, digamos assim, não parou mais, né? Em 89 me convidaram para reger o coral em Timbó. Só uma vez ou duas vezes por mês. Em 1990, a Assembleia da Paróquia decidiu sobre continuar o trabalho que comecei aqui com a prefeitura, com a banda, com aulas de ensino religioso na Evan Prada. Em 95, o pastor assumiu o coro da Sociedade Recreativa e Cultural de Timbó, o que hoje é chamado de Coro Leopoldo Kurtz. Em 99 para 2000, ele já tinha a intenção talvez até de assumir menos grupos, não todos os grupos que ele estava à frente. Tinha um aluno que veio de Blumenau sempre para aula de violino. E esse aluno deu a sugestão, vamos formar uma orquestra. E então a gente começou a ensaiar. A primeira apresentação era no
salão da comunidade. Aí começaram a se formar também os grupos musicais, aí fomos nos conhecendo, eu adorando cada vez mais conviver com ele, né? Pelo conhecimento, pela técnica dele. E aí, a partir dali, surgiram vários grupos. Os contatos, assim, então, primeiros contatos maiores que eu tive com o pastor foi na questão de estar participando como terceiro violino, né? Lá no fundão da orquestra, mas participei sob a regência do pastor Hans Hermann Zil. As pessoas tiveram outra visão da cultura, porque também se viu o trabalho, se viu a defesa da cultura em tudo quanto é canto, as apresentações. Então foi uma coisa assim que também me deixou marcado por alguns episódios no meio disso que a gente fala, né? Faz parte, né? A nossa geração teve a oportunidade de ter acesso a instrumentos musicais muito diferenciados, que a maioria da população não tem. Então, quem que tem uma aula de ensino religioso com um oboé acompanhando, então assim, abriu portas para nós, né? Para a nossa geração de uma forma maravilhosa. A criação da orquestra de câmara foi algo assim excepcional. Para Timbó foi assim, foi o grande show, né? Eu nunca vou esquecer que na primeira apresentação da orquestra nós tivemos a presença do Lindolf Bell, nosso poeta maior, né? E ele ficou encantado, aplaudiu de pé e me arrepio. eu me arrepio quando eu penso hoje nesse momento em que ele aplaudiu de pé e engrandeceu, né, a cidade de Timbó pela criação da orquestra. E a partir dali ele divulgou muito, mas foi assim um grande momento que eu digo, quando criado, né, a orquestra de câmara, que foi um momento excepcional. Eu ouvi falar sobre o pastor. Eu tinha vindo da Alemanha, que entendia muito de música, e eu tinha alguns alunos que eu trabalhava na comunidade cristã que eu participo, e através desses alunos também eles foram conhecendo o pastor e veio, ali começamos a amizade, o pastor sempre com partituras, sempre material, me presenteando com partituras, e ali começamos a trocar figurinhas, ideias. O pastor tinha um grupo de alunos de flauta doce, e tinha 3 alunos que eu me lembro de violino. E ali então surgiu a ideia, por que não formássemos uma orquestra em Timbó? Tinha a banda municipal já, que o pastor regia na época inclusive, o coral da sociedade, e então por que não? E o pastor abraçou a ideia, levou adiante isso para o prefeito na época, o Valdir Laderhoff. Em 97, novembro então de 97, nós reunimos os alunos, e ali foi a primeira apresentação da orquestra. Ali nasceu a Orquestra de Câmara Municipal de Timbó. Formar uma orquestra só de cordas é uma possibilidade, mas para ele sempre era importante que fosse uma orquestra que tivesse sopros também, para fazer uma variação de estilos. Então o repertório que ele escolhia eram peças que ele ia escolhendo para colocar outro. E quando ele precisava de outros instrumentos, ele buscava na banda, que eram muitos dos alunos dele, e tinha, claro, o grupo de flautas, que era parte cativa da orquestra. O grupo de flautas era mais forte. Nós fizemos no grupo de flautas A Primavera de Vivaldi. Tan 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 taradam taradam tam tam taradam. Isso fizemos com as flautas a 4 vozes, primeira, segunda, tenor e baixo.
isso ele conseguia fazer essa variação de forte, piano, uma parte de solo, a parte de tutti. Então, para o público que está ouvindo, é sempre muito mais interessante do que quando é só que também é bonito de cordas, acho lindo, mas ele sempre trouxe isso de colocar um solo de trompete, um solo de oboé, ou até um solo de flauta transversa. O momento que minha filha entrou, minha esposa entrou na orquestra, minha menina entrou com 7 anos, os pezinhos não encostavam no chão, e o pastor que incentivou. Para mim, ela tinha que ficar um pouco mais ainda estudando para entrar, e o pastor, não, já coloca ela agora. Então, isso foi momentos marcantes, assim. Como isso evoluiu, como isso deu um tchan em Timbó, e muitas pessoas foram atraídas, foi onde que ampliaram as aulas. Timbó tem uma orquestra, e isso vinha ali, uma lista de 40 pessoas querendo fazer aula. Então, momentos que nós viajamos com a orquestra, Joinville, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, e assim nas cidades circunvizinhas aqui, foram conquistas. E ficávamos aqui ensaiando e produzindo lindos espetáculos. Ele quer que todo mundo aprenda a música. Se for possível, que todo mundo faça música, porque música, como é vital para ele, ele quer e gosta que todo mundo faça. Como é característica dele, né, de expressar o amor imenso que ele tem pela música e também em poder passar esse conhecimento, em construir novas gerações de músicos, ele imediatamente já providenciamos as aulas, já comecei, e também poucos meses depois já foi criado o coral infantil, em que eu e mais algumas crianças participavam, né, ensaiávamos para cantar também nos cultos, nas confirmações. Então, aula com ele, principalmente de órgão e teclado. O coral e até mais tarde também o grupo de música antiga, e nunca deixamos de ensaiar também cantatas e outras obras eruditas maravilhosas. Timbó é uma cidade maravilhosa. Timbó é rica, Timbó é próspera, justamente pelas mãos que fizeram. E todas as mãos. É o servidor, é o trabalhador, é o empresário, é a professora, é o padeiro. Timbó é gigante. Eu tinha 9 anos e nós tivemos o imenso privilégio de conhecer o pastor através das aulas de ensino religioso. E que eram mais aulas de música, era mais uma educação musical até, do que propriamente dito ensino religioso. Então, através da música, né, ele passava as mensagens e todo o conteúdo que era necessário. E eu conheci ele em 95, final de 95, estava gestante da minha filha, passei em frente à casa dele, na volta a gente chegou para fazer uma visita para ele. Então eu vi aquele monte de instrumentos musicais, partituras e livros, fiquei encantada de primeiro momento assim, né, com aquilo lá tudo. E aí surgiu, né, ele tinha essa coleção de instrumentos, e aí ele chegou e colocou, nossa, gostaria muito de fazer um museu. E então, como eu falei, muitos dos instrumentos nós íamos até a casa do pastor, para trazer instrumentos, e muitas vezes instrumentos pesados, né? Então assim tem essa história de bastidores também que é bem marcante, né? O quanto foi sofrido, né, para trazer todas essas coisas para cá e para colocar isso em ordem, né? E já combinaram isso com a prefeitura, que a prefeitura teria um espaço para mim trabalhar em parte na prefeitura. Foi uma coisa que marcou muito as nossas vidas. Quando ele começou com esse projeto do museu, para mim até foi estranho primeiro, mas ele visitou tantos museus de música na Europa e sempre teve esse sonho de ver algo assim aqui também. E como tinha muitos instrumentos, então a possibilidade de colocá-los no museu era excelente. Ele deixou alguns instrumentos lá na Fundação Cultural já para mim começar a organizar, a limpar, né, para trazer ele para cá. Tinha ele, a dona Imgard junto para ajudar, porque eram muitos instrumentos para expor. Em pouco tempo assim, né, em poucos meses, para a gente deixar toda a exposição pronta.
E a gente trazia a família, né? A dona Imgard vinha, o pastor, vinha o Paulo, a minha filha, que era pequena na época, tinha 8 anos. Todo mundo aqui ajudando em prol de organizar a exposição para ficar pronta na inauguração em setembro de 2004. A essência desse espaço era a música, né? Até, se eu não me engano, até 1961 funcionou como um espaço de bailes. Depois a família fez moradia e aí em 2001, nós conseguimos, através de negociações do nosso prefeito diretamente, prefeito Valdir, com o senhor Augusto Hammermeister, negociar esse imóvel. A ideia veio de outros museus de música que conhecia. Primeiro era Berlim. Eu tinha amigos lá que me copiaram. De lá eu conhecia bem o museu. Fiz 3 vezes ou 4 vezes a visita em Berlim. Depois se foi para Nürnberg, para Basileia, e comprei um catálogo em 5 volumes de Bruxelas, na Bélgica, que está aqui no museu também. Eu conhecia mais museus de música e já que tinha bastante variações em instrumentos, então eu pensei em formar um museu com esses instrumentos. Inclusive, alguns instrumentos feitos por mim, oboés ou instrumentos de idade mais velhos, mais antigos. Dando apoio, estando junto, a gente viu isso crescer e sentindo que a comunidade também apoiava, tendo o apoio do poder público. Então foi muito gratificante. É gratificante estar aqui e foi gratificante estar participando desse processo. Então, a princípio, quando foi dada essa ideia, né, até a própria Ivone comentou isso, que as pessoas diziam, para que um museu, né? Para que um museu da música? E hoje a gente vê da importância que é. Muito feliz. Quando eu entreguei o projeto para esse museu, para a Ivone Pumes, ela ficou muito feliz. Eu disse, agora tem uma coisa nova. Em Timbó não tem no Brasil um museu de música. E vem pessoal de São Paulo, que já esteve aqui 3 vezes, para ver sempre de novo os instrumentos. Um museu é algo que valoriza a educação, valoriza a diversidade cultural. Então, cada vez mais a gente pensa em deixar isso aqui um ambiente melhorado, mas que eles tenham mais condições e mais propriedade para apresentar para a comunidade o quão bonito é e o quão valoroso é isso aqui culturalmente e artisticamente falando. A emoção é uma grande satisfação. Conseguimos juntar todos esses instrumentos, especialmente os mais raros. Os oboés, os fagotes, tá? Não tem museu no Brasil que tem tantos fagotes, oboés e clarinetes, instrumentos antigos. Eu não imaginava essa proporção toda que ele ia se tornar, né? Assim, ser visitado por diversos países que vêm visitar durante os anos. Então é inestimável o carinho, o amor que eu sinto por esse local.
Hoje tem mais de 2.000 peças contando ao todo, né? Desenhos técnicos, partituras, livros, fotografias. Então a gente tem um acervo bem maior hoje, né? O pastor foi trazendo, ele foi construindo também com o tempo, trazendo aqui para o museu para aumentar o acervo, né? A música sempre fez parte da minha vida, a música mexe no nosso estado de espírito, mexe com a nossa química, e tudo aquilo que a gente puder trazer música, trazer alegria, sempre vai ter um olhar diferente. Isso aqui é uma herança que Timbó tem, é um legado muito grande que a gente tem que aprender a valorizar. Não sei se onde a gente encontra algo nessa característica aqui no nosso país. Um tanto instrumento, a riqueza de história que tem aqui dentro. A figura dele, a pessoa dele para Timbó tem sido, na área música, tem sido algo assim, inestimável. Eu vendo hoje como foi importante que isso foi feito, né? Não só aqui o museu, mas Casa do Poeta, Arquivo Histórico, Primeira Escola, várias coisas históricas que justamente nós buscamos, né? Ele foi o idealizador, a nossa orquestra de câmara de Timbó saiu das mãos dele. Eu conheço muita gente que teve aula ali, que aprenderam alguma coisa de música com ele. Então é nosso dever fazer esse reconhecimento, levar essa informação aos 4 ventos aqui, que Timbó tem sim cultura pelas mãos de muita gente, mas em especial pelo prefeito Valdir Ladenhoff, pela dona Ivone Gomes e pelo pastor Hans Zils. Muitos dizem que as pessoas são substituíveis, mas elas não são. O pastor, a figura dele é um grande legado. Eu ter conhecido ele foi, eu acho que assim, uma das grandes maravilhas, a grande história da minha vida, né? Um sentimento de muito carinho, muita gratidão, muita estima e admiração que eu tenho pelo pastor. Por ter enxergado em mim, ter visto em mim a possibilidade de ocupar uma vaga tão especial, que era o lugar dele lá na fundação. Eu considero um privilégio muito grande e, como você comentou, uma responsabilidade imensa, porque pela regência do Coral Leopoldo Kurtz já passaram excelentes maestros. Então, ter a oportunidade de fazer parte dessa história e também continuar essa história, levar esse legado adiante, é uma oportunidade fantástica. Ele é uma pessoa muito paciente, muito querido, muito honesto naquilo que faz e naquilo que diz. Se ele diz, você pode construir em cima, porque então é certo que é assim. A cidade de Timbó, ela deve muito ao trabalho que ele fez com jovens, na banda, nas escolas. Em conversas com ele, a gente ainda tem muitas coisas para fazer e muitas coisas para aprender. E sim, valorizar cada vez mais esse leque da cultura, né? Que são os museus, porque a gente entende que por muito tempo eles ficaram um pouco desvalorizados. Jovens que passaram pela orquestra, hoje são professores, são vários. Daria para encher as mãos falando de alunos que passaram e se tornaram professores de música, tá? Que segue a vida. O maestro da própria orquestra agora é um aluno que começou dali. Começou na comunidade onde eu trabalhava e ingressou ali, e hoje, né? E assim outros, são vários. Então assim, a gente formou aquilo não um grupo, mas assim uma família. Que a gente ensaiava, a gente almoçava junto, a gente conversava. Então era assim, foi maravilhoso assim, essa parte assim com o pastor. E o pastor é um divisor de águas musical aqui na nossa cidade. Timbó, musicalmente, é uma antes do pastor e depois da vinda do pastor. E nós conseguimos, né, ter o pastor junto conosco e trazendo e deixando, né, esse legado que será ainda maior. Ele vai trazer muito mais coisas para Timbó. Coisa assim que marca as pessoas que vêm de fora, elas até comentam, puxa, como é que vocês conseguiram, né? E lógico, aí tem que
dar um prêmio todo especial para o pastor Sil, né? Que ele, na verdade, cultivou isso, a Ivone, que vive isso, né? Na história dela, da vida, né? É muita emoção entrar aqui, reencontrar o pastor e a Ingar, mais ainda, porque na realidade eles são a base desse museu, né? Nós lutamos pelo espaço físico, mas a alma do museu é dos dois. Então acho que foi uma grande conquista e eu hoje, quando eu falo com pessoas sobre cultura, outras atividades, eu sempre recomendo, vá em defesa, faça o que é possível fazer, porque é importante que as pessoas que vêm tenham um pouco de conhecimento da nossa história, né? Acho que isso é fundamental. É inexplicável a gratidão que eu sinto por ele e por todos aqueles que proporcionaram a vinda dele e a permanência dele por aqui. Certamente é um legado e inspiração para muitas gerações. Eu vejo assim como de uma magnitude infinita, porque quantos músicos hoje nós temos tocando na orquestra, tocando na banda municipal, tocando em outros grupos, né? Então, desde sempre, esses alunos do pastor, essa gente toda que aprendeu música com o pastor, alimentou todos os grupos. E assim, graças a ele, graças ao trabalho que ele fez, a cultura e principalmente a música aqui em Timbó ainda se mantém viva. E é isso que o pastor Hans Hermann Sil também deixou pra gente, né? Sonhar sempre com a música, fazer música de boa qualidade, e foi muito especial encontrar todos eles aqui. Não, gente, isso é incrível, né? Há 29 anos atrás, eu conheci ele, então grávida, e hoje a minha filha se encontra no mesmo estado, gestante também. Então foi um encontro assim, maravilhoso deles, com ela e comigo, assim, reviver esse passado de 29 anos atrás, de conhecer o pastor. Muito feliz. Ter esse olhar para quem fez, saber reconhecer o tamanho das pessoas que fizeram a cidade. Então, da minha parte, agradecer mais uma vez a Fundação de Cultura, o pessoal aqui do Museu da Música, por toda a dedicação todos esses anos. A gente quer que as pessoas venham ver aqui como isso aqui é bonito e como tem história aqui. Sempre fazendo alguma coisa de música. Ele não consegue, eu acho que para ele a música é vital. Ele não consegue viver sem música. Então ele está sempre construindo algum instrumento, consertando algum instrumento, tocando alguma coisa, mas ele está lá para todo mundo. Quem precisa dele está lá. Hoje a gente precisa mais dos filhos do que os filhos da gente, mas ele está lá, todo mundo sabe que ele está lá. E agora nós temos uma pequena netinha de 8 aninhos que está lá vindo para aprender a tocar flautinha com a gente. Então tem sempre alguma coisa de música acontecendo. Sobre uma palavra de contemporâneo antigo, feliz aqueles que têm saudade de casa, pois eles vão chegar em casa. Selig sind die das Heimweh haben, denn sie werden nach Hause kommen.